Agora nós vamos conversar sobre dois cases de sucesso e insucesso da aviação brasileira com foco em vendas. Nós duas grandes empresas, duas lendas que tivemos no Brasil, inclusive uma dessas empresas foi considerada a maior empresa privada fora dos Estados Unidos. Imagina só, e essas duas empresas faliram. E a minha tese é que elas faliram por causa de vendas. Na verdade, toda empresa que ela tem algum tipo de problema, ela vai ter problema por causa de vendas. Como eu gosto de citar. Imagina que você tivesse um produto para vender e você precisaria caixa para manter aquela empresa aberta com aquele produto que você vende. Se o problema fosse só, vamos aumentar preço, para a gente conseguir vender por valor maior, você faria, para você conseguir fazer com que a tua empresa seja rentável. Só que muitas vezes quando tu volta para a planilha, você começa a olhar para aquele produto e você entende que talvez você somente aumentar o valor não vai ser suficiente para você conseguir manter a tua operação. Por quê? Porque tu tem concorrência, porque o cliente talvez ele não tenha um valor percebido suficiente para pagar o preço, porque o teu consumidor mudou e assim por diante. Eu vou pegar aqui minha cola para a gente conversar um pouquinho sobre tanto a Varig, tanto a VASP, que foram duas grandes companhias aéreas, as maiores companhias aéreas do Brasil na sua época, e elas acabaram falindo, as duas, nos anos 2000. Uma delas foi fundada em 1927, que é a Varig. Ela começou as suas operações, como no início da aviação, de uma forma muito incipiente, com aviões pequenos, mas ela foi se adequando ao mercado e ela conseguiu ganhar um mercado que ela praticamente não existia. Inclusive, ela criou até monopólios de alguns mercados no início. E esses mercados eram o mercado de luxo da aviação. Então, a Varig, viajar com Varig era um evento, não era uma viagem de avião. E aí vem uma coisa muito importante. Lá nos anos 50, quando foi o auge, por exemplo, dessas duas companhias aéreas, viajar de avião, na verdade, não era o objetivo de se deslocar de ponto A a ponto B. Não é o produto que talvez hoje nós compramos. O que você vê hoje na aviação? Você vê um evento, fala, nossa, vou viajar de avião, nossa, que legal, eu viajando de avião, é um evento dentro do avião. Não, hoje tu quer o menor custo possível para tu se deslocar mais rápido possível de ponto A a ponto B. E o consumidor mudou, só que lá no início, somente pessoas que tinham muito dinheiro, ou elas economizavam muito, elas conseguiam viajar de avião. E aconteceu uma coisa muito interessante com a Varig, olha só. Aí vem a questão do planejamento estratégico. Durante 18 anos, a Varig recebeu do governo brasileiro a concessão de fazer viagens internacionais. E nenhuma outra companhia aérea brasileira podia fazer isso. Então, 18 anos ela tinha monopólio das viagens internacionais. E adivinha onde ela mais ganhava dinheiro? Nas viagens internacionais. Então a margem de lucro dela, ela manobrava conforme ela queria, porque ela não tinha uma coisa que é a concorrência. E olha só, o que acontece com um vendedor quando ele não tem concorrência? O que aconteceu com vendedores que em algum momento ele foi comprado e não teve que vender? Naquele momento, a Varig ela era comprada. Ou seja, para você fazer uma viagem até os Estados Unidos, você obrigatoriamente precisava comprar uma passagem aérea da Varig. E o seu produto, ou seja, a estrutura do produto era como a Varig queria. Ela não precisava fazer uma pesquisa, não precisava ouvir o cliente. Sim, as pessoas falavam que o produto muitas vezes era caro, muitas vezes era acessível somente a algumas pessoas, mas eles não precisavam se preocupar com isso. Por quê? Porque se a pessoa quisesse fazer uma viagem internacional, ela tinha que obrigatoriamente viajar com a Varig. E a Varig ela tinha um posicionamento assim, digamos, glamuroso realmente, Vou até pegar aqui para mostrar para vocês. Olha só, esse aqui é um kit de primeira classe da Varig. Eu comecei uma pequena coleção, tem alguns itens, de algumas companhias aéreas. E olha só, mascarazinha para dormir. E tem umas coisas muito interessantes aqui. Isso aqui, se não me engano, é para tirar pelinho de blazer, de paletó. Aqui tem outros artigos, por exemplo, como isso aqui é loucura, ó. Olha só. Pasta de dente, escova de dente. Isso aqui era um kit de primeira classe da Varig de viagem internacional. Além disso, a Varig, dentro dos seus voos, ela tinha coisas como isso, ó. Como esse copo. Esse copo aqui de cristal. Esse aqui é um copo de cristal da Varig, ó, com o selinho da Varig aqui, com a marca da Varig. Ele tinha toda a parte de suprimentos, que hoje a gente vai lá, é tudo descartável. A Varig tinha tudo em louça, era tudo louça e talheres também eram todos de metal. E muitos deles eram metais com, por exemplo, com detalhes em ouro, por exemplo. Então era tudo glamuroso. E o cliente pagava por isso, porque ele não tinha como, por exemplo, ter uma companhia aérea que vinha competir, tirando, por exemplo, talvez isso que é uma cereja do bolo. Não, mas eu não quero a cereja, eu quero só o bolo, eu quero só viajar de ponto A ao ponto B. E a Varig não tinha essa percepção.
Durante 18 anos, a Varig ela conseguiu ter o monopólio das viagens internacionais, que eram as mais lucrativas. Quando começou ali nos anos 90, em 87 já, o governo brasileiro concedeu, né, a outras duas companhias, que era a VASP, inclusive, que nós vamos falar na sequência, e também a Transbrasil, o direito de fazer viagens internacionais. Mas os dois, por problemas de caixa, eles acabaram não aderindo à viagem internacional. Só que em 91 aconteceu mais uma regulamentação do governo. Então antes o que acontece? A Varig tinha uma grande relação com o governo. O produto dela podia ser qualquer um, a maneira de entregar poderia ser qualquer um, o preço poderia ser qualquer um, porque ela não tinha concorrência. Só que a partir dos anos 2000, de 91, quando começaram a entrar outras companhias americanas com preços mais competitivos, o que aconteceu? A Varig começou a ter problemas de financeiro, porque o cliente colocava na ponta do lápis, falou assim, pô, viajar com a Varig com tudo isso aqui custa 1.000, mas viajar com a American Airlines, por exemplo, que não tem tudo isso aqui, mas eu consigo me deslocar de ponto A a ponto B, que é o que eu quero, custa 500. E a Varig começou a ter dificuldade de venda. Olha só a importância que isso tem para os nossos negócios. Quantas vezes nós ficamos na nossa bolha de conformidade e a gente não observa os detalhes, por exemplo, da concorrência, ou os detalhes de como o cliente hoje está consumindo um produto. Talvez, como eu falei para vocês, lá nos anos 30, anos 40, anos 50, até os anos 60, viajar de avião era um evento, realmente. Talvez o cara ia viajar uma vez na vida, 2 vezes na vida, salvo as pessoas que tinham muito dinheiro. Só que hoje, por exemplo, viajar de avião, ele ficou muito mais acessível para as pessoas. E daí tu começa a colocar na ponta do lápis o que realmente a pessoa ela gostaria de receber. Hoje eu observo que esse produto, que talvez lá atrás era um evento, era um marco histórico na vida das pessoas, talvez um evento turístico de viajar de avião, hoje se transforma, né, simplesmente em logística. Me desloque o mais rápido possível entre o ponto A e ponto B. E olha só, a Varig ela foi muito respeitada. Tanto que ela foi eleita a maior companhia, não é companhia aérea, a maior empresa privada fora dos Estados Unidos, lá para os anos 70 ou anos 80. E olha só, ela chegou de estar no ápice das empresas privadas para ir à falência nos anos 2000 e simplesmente ser leiloada com uma dívida gigantesca. É óbvio, né, que não foi somente o problema exclusivamente de vendas, mas toda a administração que culminou, né, nesses ingredientes que faltaram na hora de tu ter uma estratégia de vendas. E hoje eu comento muito com os empreendedores a importância do empreendedor entender que muitas vezes estar na zona de conforto, estar sentado na sua mesa todos os dias, não vai te fazer um melhor estrategista. Lembra? Palavra estratégia. O que significa a palavra estratégia? Ter a capacidade de antecipar necessidades futuras. Então nós hoje, como vendedores, como os profissionais de venda, como profissional de marketing, como gestores de empresas, nós precisamos obrigatoriamente ser estrategistas. E aí vem a história, por exemplo, também da questão da VASP, né? A VASP, ela teve um aspecto muito parecido, né? A VASP que é uma petisqueira, né, da VASP. Também a VASP ela faliu também nos anos 2000, ela surgiu em 1933 e a VASP tem um negócio muito legal no início, que ela começou lá com a aviação antes, inclusive, da Primeira Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial, perdão. Segunda Guerra Mundial, ela potencializou a aviação. Né? Se nós estudarmos um pouquinho mais sobre a Segunda Guerra Mundial, tu vai entender que ali naquele momento a tecnologia da aviação utilizada para a guerra, depois ela mirou e migrou, né, para a parte comercial, e inclusive a VASP ela começou em 33 antes da guerra e depois ela conseguiu ter uma alavancagem maior depois da Segunda Guerra Mundial. Mas o que é importante nós entendermos da VASP? A VASP começou meio atravessada. Ela começou com 72 sócios em 1933. Ela foi fundada no dia 4 de novembro de 1933, com 72 sócios. Ela começou com aviões que levavam um piloto e mais 3 ocupantes. Só que logo na sequência ela começou a ter a competição de outras companhias, que ela, inclusive a própria Varig, tinha aviões maiores. Então ficava muito caro o cara se deslocar, por exemplo, de ponto A ao ponto B, por causa do custo pela questão do avião mesmo, né? O avião era muito pequeno. Então elas compraram já um avião um pouco maior, depois que começou a levar 7 pessoas, e aí continuou ainda tendo um problema muito grande para a VASP, porque não dava cara crachá, né? Não fechava a conta, porque o cara ia viajar com eles, era muito mais barato, por exemplo, tu viajar, né, com a outra companhia. E aí o que a VASP fez? Né? A VASP naquele momento ela teve que ser vendida. Então o governo do estado de São Paulo comprou a VASP, né? Se eu não me engano eles compraram 91% da companhia e a VASP passou
passou a ser do governo do estado de São Paulo. Tanto que, não sei se você sabe, o aeroporto de Congonhas foi construído por causa disso. Inclusive, por um tempo ele foi conhecido, né, como estacionamento ou como pátio da VASP, né, por causa justamente de tentar transformar a empresa numa empresa lucrativa. Ela começou a ser lucrativa, então o governo do estado de São Paulo investiu na época 21 milhões de cruzeiros, né? E o governo do estado de São Paulo construiu Congonhas, né, para também a questão da VASP, e eles começaram a investir dinheiro para comprar aviões maiores. Então o terceiro avião, né, o terceiro estágio de aviões que foi para a VASP foi aviões ali de 16, 17 lugares, e aí a VASP começou a alavancar junto com toda a aviação aqui no Brasil, também se transformando uma das maiores, só que lá nos anos 2000, né, lá em 90 e alguma coisa, ela foi vendida, né, então ela foi privatizada, porque ela é do estado, né, então ela foi privatizada, passou para a mão novamente da iniciativa privada e ela começou a ter dificuldades financeiras, começou a parar de pagar salário e tudo por quê? Porque quando voltou aqui para o Brasil, as companhias, né, internacionais, né, começaram a vir muitas companhias europeias, também americanas para cá, eles começaram a vender de forma diferente o produto. Então eles começavam já a entender que o produto que eles estavam vendendo não era, por exemplo, o evento, né, como eu falei para vocês. Ele era um deslocamento mais rápido possível de ponto A ao ponto B. Então as companhias começaram a ficar o quê? Mais enxutas. Então elas e em companhias como a VASP, Varig, até mesmo a Transbrasil, elas eram companhias que eram inchadas. E isso tinha que colocar onde? Lá na formação de preço de venda do produto. Por isso que é muito importante nós olharmos muitas vezes para uma coisa que é bem básica ali da questão de marketing e vendas, que são os 4 P's do marketing, né? E um deles é o quê? É preço. Outro deles é o quê? É praça, né? Então muitas vezes naquela praça, por exemplo, no Brasil, as pessoas pagavam o preço porque elas tinham que pagar aquele preço, porque esse era um produto entregue. Mas quando veio outro produto de fora, mais um P do marketing, veio outro produto de fora, as pessoas entenderam que o que elas queriam do produto era aquilo, que era o deslocamento, não era o evento lá turístico. E eles automaticamente começaram a migrar aquele preço, ou seja, não, cara, não quero de ti esse glamour, eu quero de ti somente esse deslocamento. E aí quando começou vir as companhias de baixo custo, como a Gol, por exemplo, né, automaticamente ele varreu de vez nessas companhias aéreas mais inchadas que existiam lá atrás. Então, olha só, do glamour, né, ao fracasso por justamente não saber vender. E lembrando, né, quando eu falo saber vender, é no sentido de não ter um preço condizente com o produto comprado pelo cliente, isso é muito importante. Não estar conectado com a praça, né? Então aqui no Brasil, nós sofríamos naquela época também com alta inflação, né? A população ela não tinha hoje um grande número de pessoas classe A, classe AB, por exemplo, que talvez seriam pessoas que teriam condições de comprar, né, um produto. Né? Então muitas coisas aconteceram desconexas, né, com todo esse jogo que a gente fala em vendas, né? Que a venda não depende só da minha vontade como empresa para vender, mas depende de vários fatores, por exemplo, né, como o fator também do nosso cliente querer comprar aquele produto. E é muito importante que nós olhamos agora para nossos negócios e façamos o entendimento. Será que esse produto que eu faço, ele é para mim? Né? Como aqui, por exemplo, a questão da primeira classe da Varig, será que esse produto eu gostaria de usar? Ou será que esse produto, o meu cliente, o meu persona, o meu perfil do cliente ideal, ele está aderente a esse produto? Por isso que é muito importante, de alguma forma, né, nós conseguirmos avaliar isso nos nossos negócios. A venda é fundamental, ela é o ingrediente principal de tudo, inclusive do resultado. Então por isso que nós temos que olhar para ela com muito mais um nível estratégico, como eu falei para você, que é a estratégia, é antecipar uma necessidade futura, um nível muito mais estratégico do que somente operacional e tático. Beleza? Muito obrigado, até o próximo conteúdo.